começar as notícias do Galo e começa com o Tribunal. O Wellington Campos. Alô, Wellington. Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. E o julgamento de Dudu por ofensas morais. A presidente do Flamengo, a Leila Pereira, nas redes sociais, deu uma punição pesada. A unanimidade de votos, ele foi condenado a 6 jogos de suspensão e uma multa de R$90 mil. Cabe recurso ao pleno do STJD. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, esteve no tribunal fazendo seu depoimento e defendendo a causa da mulher dentro do futebol. O tribunal, a 5ª comissão disciplinar, entendeu que foi uma situação muito complicada e a punição de 6 jogos mais R$90 mil de multa. Por enquanto, não teve recurso do Galo ou pedido de efeito suspensivo para o atleta Dudu. O outro processo que o Galo moveu contra o Tocantinópolis por falta de pagamento de parte da renda da Copa do Brasil foi adiado para a próxima sessão. Cirilo. Obrigado, Wellington. Ô, Simões, qual a sua percepção, hein, sobre essa suspensão aí do Dudu? Nesse caso do xingamento contra a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Cirilo, vai muito em cima daquilo que a gente falou mais cedo no Goleada, né? Foi até você que levantou o assunto. Eu não tinha pensado dessa forma, eu acho que assim... Eu acho que claro, o Dudu está errado. Eu acho que ele assumiu o erro, mas eu acho que tinha que ter sido aproveitada a oportunidade para uma questão muito mais educativa do que simplesmente punitiva. Até porque a gente já viu muita entrada desleal no futebol brasileiro, recentemente, que não recebeu uma pena tão pesada. Eu acho que tem que servir como aprendizado e como crescimento o episódio, tá? Mas eu fico com a impressão de que o tribunal talvez tenha pesado a mão, e é esse tipo de situação que às vezes cria a sensação de impunidade no futebol brasileiro no que se refere à justiça desportiva. Porque aí chega depois, aí tem um efeito suspensivo, é transformado em cesta básica e fica a impressão de impunidade quando se vê que a dose foi exagerada. O Dudu merece ser punido, o Dudu tem que aprender com a situação, e não só o Dudu, todos nós, todo o meio do futebol, tá? Mas eu acho que quando você pega lances muito, muito graves, muito duros que a gente já teve no futebol brasileiro e pega a pena não chega nem próximo dessa. E eu acho que tinha que ser uma coisa muito mais educativa, de instrução, do que de punição, tá? Mas não sou especialista no assunto, isso é só uma percepção de quem tá de fora. Não tenho dúvidas que o Dudu cometeu um erro ao xingar a presidente do Palmeiras pelas redes sociais. Também me parece desproporcional essa punição, e eu tenho uma dificuldade de entender que um xingamento no Instagram tem a ver com a esfera esportiva para gerar uma suspensão de 6 jogos. Acho que o Galo vai conseguir o efeito suspensivo, porque normalmente se consegue. Não acho que o Dudu vai cumprir os 6 jogos, porque normalmente não se cumpre as penas pelas quais são julgados aí em qualquer que seja clube, seja atleta. Mas é a leitura que eu tenho desse caso aí. Que não se repita, evidentemente, mas me parece algo mais que poderia ser julgado aí na mais comum, mais ligado à justiça comum do que à justiça desportiva. Mas enfim, um caso utilizado aí até para exemplo também, acredito que tenha sido tratado dessa maneira. Vejamos se o Dudu vai jogar no fim de semana. E o Pedro Abílio tem notícias do campo, porque tem atacante que pode jogar no fim de semana. Tem novidade, após a vitória de ontem contra o Bucaramanga. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Boa noite, abraço pra você, Cirilo, Simões, todo mundo que tá com a gente na TBB. Sexta-feira de atividade no hotel. O Atlético fez um regenerativo hoje na academia, de onde está hospedado em São Paulo. Os jogadores chegaram no início da manhã desta sexta, depois da viagem vindo de Bucaramanga, onde o Atlético derrotou o Atlético de Bucaramanga pelo placar de 1-0 com o gol de pênalti do Hulk. Júnior Santos se juntou à delegação e treinou hoje com os companheiros. Fez atividades no hotel, viajou para São Paulo. O Júnior Santos está recuperado de sintomas de uma gripe forte que o tiraram dessa viagem para a Colômbia, né? O Júnior Santos chegou a publicar no Instagram um vídeo falando que tinha sentido muitas dores no corpo, febre, mas está recuperado e é jogador que fica à disposição do Cuca para esta partida de domingo. O que o Atlético pensa em relação a Dudu neste momento, Cirilo? O Atlético já entrou com um pedido de efeito suspensivo. Na verdade, o próprio Dudu, né, contando com o apoio do clube, o Atlético confia que o pleno vai avaliar com prontidão essa situação e espera. A expectativa hoje no bastidor do Atlético é que o Dudu possa entrar em campo no domingo. Vamos aguardar a decisão do tribunal agora, depois do pedido de efeito suspensivo do Atlético sobre essa punição dada hoje pelo STJD ao camisa de número 92. Coelho segue em Belo Horizonte, tratamento na fisioterapia, está se recuperando de uma lesão muscular, fica fora de mais um jogo do Galo. E esse jogo contra o Palmeiras, o Galo também optando por não levar o Fausto Vera pela terceira vez consecutiva nessa última semana. O Vera fora dos planos, continua treinando na cidade do
do Galo em Belo Horizonte, mas com Júnior Santos, o Cuca ganha mais uma opção ofensiva para montar o seu time, principalmente caso ele precise mexer. Lembrando, o Alan Franco expulso ontem não joga na semana que vem contra o Bucaramanga, né? O equatoriano está à disposição normalmente para a partida deste domingo contra o Palmeiras, jogo de 5h30 da tarde lá no Allianz Parque, Cirilo. E para essa partida, a CBF divulgou a escala completa de arbitragem para este jogo de domingo. Apita Palmeiras e Galo no próximo domingo, o Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. Ele já apitou uma partida do Galo nesta temporada da Série A do Brasileirão. O Alex apitou aquele Ceará e Atlético, que o Rony fez o gol de fora da área, que o Scarpa pediu para ele não chutar, mas ele foi insistente, chutou e fez um golaço. E naquela ocasião, ele expulsou o Lianco. O Alex, o árbitro desse jogo de domingo, 37 anos, vai para a sua partida de número 27 neste Campeonato Brasileiro. O Cirilo, a Conmebol informou que iniciou a investigação prévia contra o Atlético de Bucaramanga por causa do caso de racismo que envolveu o lateral Caio lá no jogo de ontem, ainda na saída para o intervalo, né? A discussão começou ali no túnel, quando os jogadores do Atlético estavam descendo para o vestiário. Um torcedor do Bucaramanga foi identificado, detido depois de um ato de injúria racial contra o jogador do Atlético, caso que ocorreu depois desse primeiro tempo, e um boletim de ocorrência na hora foi registrado pelo pessoal da diretoria do Galo. Os jogadores do Atlético lamentaram, né? A gente tem o vídeo lá no Itatiaia Esporte no YouTube do Hulk, dizendo que não adianta brigar, né? Bater de frente, fazer campanha, é muito triste e muito frustrante. E o Hulk foi um dos jogadores que tomaram frente ali naquele momento em que os atletas do Galo identificaram que havia um torcedor proferindo injúrias racistas contra o Caio Paulista. Ô Simões, é tudo que a gente tem falado de casos que se repetem nas competições da Conmebol. Acho que passou da hora dos clubes brasileiros se unirem de fato e peitarem isso que a Conmebol finge fazer, né? Que ela não faz. Já tem pelo menos 2 anos que ela afirma ter uma política de tolerância zero contra o racismo. Desde então, dezenas de casos surgiram e a maior parte passando impune, é só punição financeira, a vida vai seguindo naturalmente, e enquanto crimes são cometidos nas competições da Conmebol. Passou da hora de união dos times brasileiros. A Conmebol não depende financeiramente dos times brasileiros, então passou da hora de peitar o que acontece nas competições da Conmebol, que nada de efetivo faz. Cirilo, e o futebol brasileiro tem muita força, né? A última Copa do Mundo de clubes, dos 6 sul-americanos, 4 eram brasileiros, e os 4 que estavam lá garantiram sua presença vencendo a Copa Libertadores, que é a principal competição de clubes organizada pela Conmebol, né? E isso deixa a gente, assim, é impressionante, né? Por causa da questão de que, você pega a Colômbia, né? A Colômbia é um país de mestiços, né? É um país de mestiços. E você ir lá e sofrer racismo é uma coisa que... O desconhecimento do povo sul-americano sobre de onde o povo sul-americano veio. Exatamente. É o que acontece por aqui. Sobre a sua cultura.